Da Atlas Intel. Caiu muito, mas poderia ter caído mais. E aí ele vem e diz, olha, podem aparecer coisas minhas ainda. Aí você fala, ufa, o cara está reconhecendo, mas o que vai aparecer é um videozinho ou outro de eu mandando para ele filmagem do set, do filme, tudo com relação ao filme. Eu mandando uma foto, uma filmagem de como estão sendo as gravações. Da Atlas Intel. Caiu muito, mas poderia ter caído mais. E aí ele vem e diz, olha, podem aparecer coisas minhas ainda. Aí você fala, ufa, o cara está reconhecendo, mas o que vai aparecer é um videozinho ou outro de eu mandando para ele filmagem do set, do filme, tudo com relação ao filme. Eu mandando uma foto, uma filmagem de como estão sendo as gravações. E aí vem a outra coisa, que ele visitou o Vorcaro, na casa do Vorcaro, logo depois que o Vorcaro saiu da Papuda. E não tem nada a ver com o videozinho. Então, acredita quem quer. Eu não tenho vocação para corno. Não tenho vocação para corno. Se eu pego o marido ou a esposa sentados na giromba do Ricardão, eu não vou acreditar na frase, não é isso que você está pensando. Não posso. Porque para fazer isso eu precisaria primeiro queimar todos os neurônios que eu ainda tenho. Então a gente fica nesse reme-reme, nesse vai, nesse volta. E para mim ou não fala nada e espera sair tudo que tem para sair, ou joga toda a verdade. Porque do jeito que tá, cada vez que ele fala, a imprensa vai lá e solta uma coisa. Ele fala assim, eu assinei todos os pedidos de CPI. Aí vem o Estadão, não, você não assinou esses. Ah, eu não vou ter nada mais do que vídeo de eu mandando imagem do set. Você foi na casa dele. Então eu não sei mais o que pensar. Então ele está nesse papel de desidratação que ele mesmo se coloca. E não adianta vocês ficarem putinho aqui no chat, me chamando de Pavinato Azevedo, me chamando de PP, que eu virei de esquerda. Vocês digam o que vocês quiserem. Eu posso até ter virado tudo isso, mas eu não virei estúpido a ponto de perder a capacidade de fazer uma conta simples. 1 mais 1 ainda dá 2. 1 menos 1 ainda dá 0. Ou a pessoa vem e conta a verdade, ou ela fica quieta. Porque se ela ficar contando mentirinhas, por mais que essas mentirinhas não sejam crime, é crime visitar um preso preventivo? Não é. Mas eu dizer que nunca fui na casa do preso preventivo é uma mentira. Ah, mas o Lula é mais um mentiroso. É mais mentiroso que todo mundo. Tá bom. Se o seu parâmetro de política é o Lula, então ninguém vai ser mais mentiroso que ele. Mas para mim mentira é mentira. Ah, mas nós temos que ganhar o Lula, então você tem que falar que o Flávio não mentiu. Então eu saio do jornalismo e vou para a política, porque eu não sou militante, eu não ganho dinheiro de partido político, eu estou aqui para falar a verdade. Se você quer se emburrecer, o problema é seu. Agora, o que não dá também é para ficar inventando, ficar dando o benefício da dúvida para quem não responde pergunta de jornalista. Enquanto a resposta não é dada, fica valendo a análise lógica da situação. E a análise lógica da situação é que o Flávio está entregando a reeleição para o Lula, PP. Pavi, alguns pontos que você colocou aqui, queria só dar uma pincelada. Primeiro que é ingenuidade, na minha opinião, você achar que o Bolsonaro não sabe da história toda. Né? Bolsonaro
tá em casa com a Michelle Bolsonaro, que não engole o Flávio Bolsonaro. Então, na minha opinião, a Michelle Bolsonaro deve ter explicado detalhadamente 100% o que aconteceu para ele. Até mais. E ele, de fato, falou pro filho, filho, vai em frente. Né? Segundo ponto, quando você pega o chat aqui do programa, depois que você falou, você vê que o bolsonarismo é uma força política forte. Não tem como falar o contrário. Né? O bolsonarismo é parecido com o petismo nesse aspecto. Né? O Lula faz declaração machista e o petista acha bonito. O Lula fala declaração preconceituosa e o petista acha ok e passa pano. Né? O bolsonarista é parecido. Né? O bolsonarista não vai largar a mão do Flávio Bolsonaro. E o bolsonarismo tem 20% dos votos. Então, pela lógica, é claro que o Flávio Bolsonaro chega no segundo turno forte ainda. Forte ainda. Porque o Caiado, o Zema e outras pessoas que votaram e outros candidatos de direita que não Flávio Bolsonaro, no segundo turno vai estar no parâmetro do Flávio Bolsonaro. Então, o Flávio Bolsonaro, apesar desse problema grande que ele está sofrendo agora, não tenha dúvida que nas eleições de 2026, no segundo turno, que ele vai passar, porque ele tem 20% dos votos, ninguém vai passar de 20% dos votos para tomar o lugar dele no segundo turno, ele vai ser uma força forte no segundo turno e vai ser jogado moeda por alto. Quem vai ganhar as eleições? É caro ou coroa. 50% pro Lula, 50% pro Flávio Bolsonaro, e numa dessa ele pode ganhar, sim, do Lula. Porque vale deixar claro aqui também, aí ficam falando aqui, se tiver Flávio Bolsonaro no segundo turno com o Lula, agora eu vou responder como cidadão, não como jornalista, como cidadão. Como cidadão, tem Flávio Bolsonaro no segundo turno? Meu voto é no Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque eu chego a um ponto em que eu não posso deixar de votar. E a gente tem que votar ou naquilo que a gente acredita, ou naquilo que a gente acredita mais. Ou você acredita naquilo com um pacote completo, ou você não acredita com um pacote completo, mas você acredita mais do que no outro. Então a minha situação é essa. Se tiver Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno, eu, cidadão Thiago Pavinato, voto no Flávio. Mas acho que o Flávio está fazendo uma bela pré-campanha, não está fazendo uma bosta de uma pré-campanha. Trágica. E, aliás, para quem sonha com um Brasil melhor, isso é um coice na boca do estômago. E como eu já estou falando aqui, Caivano, como cidadão Pavinato, né? Em quem eu votaria no segundo turno, estando o Flávio e o Lula, mesmo o Flávio fazendo essa palhaçada toda, que eu votaria nele no segundo turno se ele estiver com o Lula. Eu li aqui um comentário também, só a Auriverde salva, e foi bom que alguém escreveu isso, porque eu quero falar disso também, da Auriverde do meu amigo Pitoli. Porque tem isso também. Existe direita se degladiando com a direita dentro da imprensa. Porque, na verdade, a direita que se digladia na imprensa não é imprensa, é militância. E tem, é claro, a direita que tem uma missão, um objetivo, mas não se digladia. Então aqui eu quero fazer uma homenagem ao meu amigo Pitoli, que fez um vídeo muito tocante, mostrando as razões pelas quais ele deixou de caminhar em conjunto com um outro colega, um outro ex-colega que eu tive, tanto de Jovem Pan quanto de Revista Oeste. E o Pitoli, de uma maneira muito elegante, fez um desabafo pessoal. Conhecendo o Pitoli, é um ser humano da maior qualidade. Nessa questão, por exemplo, do Flávio, eu não penso igual a ele. Mas eu jamais, nem no público e nem no privado, serei capaz de falar uma vírgula do Alexandre Pitoli. Por quê? Porque ele é uma pessoa iluminada. Ele é um sujeito de primeira qualidade. Ele é um amigo extraordinário, um pai extraordinário,
um chefe de família extraordinário, um profissional extraordinário. De maneira que, se eu tenho desavenças de estratégia política com ele, essas desavenças de estratégia vão ficar no debate e jamais vão resvalar para o campo pessoal. Porque o Cláudio conhece o Pittoli. Sim. E é impossível qualquer ser humano ter uma ressalva para fazer desse sujeito maravilhoso que é o Pittoli. Então eu quero deixar aqui registrada essa minha homenagem para o meu amigo Pittoli também, porque ele tem sofrido muito com essa questão. Aquele desabafo dele foi realmente tocante, mas é só para deixar claro. Eu discordar não quer dizer que eu virei inimigo. Exato. E a discordância, ela é saudável para o debate. Até porque se todo mundo ficar concordando, a gente vai fazer programa de tricô e ponto cruz. É verdade. Né? Aí não tem por que ficar aqui. E aí se todo mundo fosse emburrecer, a gente vai na ciranda do emburrecimento. E na última terça, durante um discurso no Distrito Federal, a ex-primeira